Putin responde às ameaças de Trump, que ameaçou sancionar os russos caso não houvesse a possibilidade de paz entre Rússia e Ucrânia, enquanto Zelensky garante que o Brasil não é mais um player relevante para o estabelecimento de uma paz. Javier Milei garante que pode sim abandonar o Mercosul numa política de aproximação com o novo governo americano, enquanto Pedro Sanches, mas também Olaf Scholz, Emmanuel Macron, tecem críticas, não só a Trump, mas principalmente ao Elon Musk, e prometem uma regulação das redes sociais. Venezuela realiza importantes exercícios militares na fronteira com o Brasil, inclusive fechando a fronteira, e o Brasil promete resposta, prometendo o maior exercício de 2025 também na fronteira com os venezuelanos. O que será que isso quer dizer? 100 bilhões de dólares é exatamente o valor que vai ser destinado para a questão da deportação dos imigrantes legais, será que os americanos vão conseguir? Enquanto Trump faz um pedido inusitado para o Talibã ali no Afeganistão: devolvam os nossos equipamentos militares. Será que vai rolar? Notícias também, galera, para finalizar, sobre a revista Time, que faz uma importante denúncia contra o Elon Musk, de uma pressão econômica para que os senadores votem de acordo com os princípios do governo Trump. Se de fato isso se realizar, é uma distorção da democracia, entender aqui exatamente como, e finalizar falando também sobre o programa super importante do governo Trump que promete revolucionar a inteligência artificial, mas pode trazer um certo embate com um dos principais apoiadores do seu governo, Elon Musk. Será que vai rolar? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Galera, para quem não sabe, a Nômade, que é a maior conta internacional do Brasil, é também parceiraça aqui do canal e tá oferecendo para você. Corre, hein, galera, porque tá acabando agora em janeiro um super cupom Ricardo2025, que quando você faz as suas compras de dólar, você ganha até 2% de cashback. Sim, galera, você diversifica os seus investimentos, começa a dolarizar também parte das suas posições. Para fazer seus investimentos, uma viagem internacional, tem acesso à conta mais confiável do Brasil, que é a conta Nômade, e ainda ganha 2% de cashback limitado a 40 dólares e dentro também de um prazo específico, consulte as condições. Além disso, galera, eles estão oferecendo um cartão Nômade Explorer que vai te dar cashback em dólar a partir das suas compras. Então você abre a sua conta, diversifica seus investimentos. Tá, não posso recomendar, claro, mas veja o preço do dólar agora comparado com o que estava há momentos atrás. Galera, convenhamos que tá no valor baixo, hein? Eu aproveito esses momentos. Eu aproveito também, galera, para fazer, né, junto com o cartão de crédito da Nômade Explorer, eu vou pagando ali minhas contas, tudo tal, e vou recebendo cashback dolarizado também. Uma forma importante de você dolarizar parte do seu patrimônio. Então, ó, link na descrição ou QR Code destacado aqui na tela, baixa a Nômade, pessoal, e usa, tá? É sensacional, vocês não vão se arrepender. Belezinha? Então, bora lá pro vídeo. Como eu trouxe para vocês na introdução, a gente teve ontem o Trump postando ali na sua rede social, no Truth Social, que ele via o Putin com ótimos olhos, falou inclusive da importância que a União Soviética teve no período da Segunda Guerra Mundial para que os aliados saíssem vencedores do eixo, né, da Segunda Guerra. Mas falou que também é necessário estabelecer uma paz entre Rússia e Ucrânia. E para isso, ele não hesitaria em colocar sanções ou promover algum tipo de boicote comercial contra os russos. Ele inclusive falou que a economia da Rússia está sendo destruída e que se o Putin fosse um pouco inteligente, não falou exatamente com essas palavras, né, mas que dizer, se ele fosse um pouco inteligente, saberia que a diplomacia seria o melhor resultado e por isso espera fazer uma grande reunião com o governo Putin no futuro próximo. Mas assim, ameaçou, né? Putin, se você não sentar às mesas de negociações, punições econômicas, sanções econômicas vão acontecer contra a Rússia. O Putin, oficialmente, enquanto chefe de Estado, não se pronunciou, mas ele tem ali os seus porta-vozes, né? E é claro que uma declaração gigantesca como essa, do Trump, que pretende fazer uma reunião, já tem até local, né? Pode ser na Suíça ou na Sérvia, uma reunião de paz com Putin, pô, é óbvio que isso mexe com a Rússia, né? A reunião de paz, que vai acontecer muito possivelmente em fevereiro, ela vai trazer esses dois chefes de Estado tentando pleitear algum tipo de acordo. E a Rússia quer isso também. Só que, claro, quer segundo os seus princípios, né? A Rússia fala, por exemplo, que as terras que foram invadidas, conquistadas, anexadas, têm que ficar sob domínio russo e que a Ucrânia não pode entrar para a OTAN. Inclusive, prega também uma da Ucrânia, que na prática significa tirar o Zelensky. Até porque a Rússia considera que o Zelensky não é um presidente legítimo, visto que ano passado, em maio, deveriam ter ocorrido eleições na Ucrânia.
não ocorreram por toda a situação de guerra, mas o Putin reconhece então que o Zelensky não é mais um presidente legítimo do país. E a Rússia respondeu a essas acusações, ou a essas ameaças, vai? O Peskov, pelo menos, que é o seu porta-voz. Ele colocou, cara, que não viu nada de novo nas declarações e que a Rússia continua muito aberta ao diálogo que seja em pé de igualdade e em respeito mútuo. Deu aquela cutucadinha, falando, né, que desde sempre o governo Trump gostou de aplicar sanções contra a Rússia. E de fato isso é verdade, né? Mesmo na situação pré-guerra, sim, o governo Trump saiu do poder, não tinha começado a guerra Rússia e Ucrânia ainda, o Trump já tinha aplicado uma série de sanções. Vale lembrar que é meio óbvio assim, né? Que Putin preferia que o Trump fosse o presidente dos Estados Unidos, mas durante toda a campanha eleitoral ele falou que não via nenhuma diferença porque não vê com melhores ou piores olhos republicanos e democratas. Pelo menos à luz da plateia, né? Vamos colocar assim, tá? Eu lembro que teve até uma cena relativamente engraçada, né? Ou, enfim, que foi perguntado para o Putin quem ele preferia. Ele falou Kamala Harris. Ué, você prefere a Kamala, Putin? É sim, porque a Kamala tá sempre tão sorridente, né? Como uma moça tão sorridente vai querer continuar a guerra? Fazendo uma espécie de... Porque a Kamala é conhecida por ter o riso frouxo aí, né? Por rir demais. Então ele sempre demonstrou que não tinha predileções. Na prática, convenhamos, a gente sabe, né? Que é muito melhor para a Rússia que o Trump seja o presidente. Porque ele também vai obrigar os ucranianos a negociarem do que o contrário. Enquanto isso, o Gary Zelensky estava participando do Fórum Econômico Mundial e falou várias coisas, claro, pedindo apoio dos Estados Unidos, pedindo para que militares americanos estivessem na frente de batalha também, coisa que não vai acontecer, convenhamos, mas citou um caso importante do Brasil, basicamente falando que o Brasil é irrelevante nesse momento. Falou que no passado, né, ele já tinha falado com o Brasil, colocado o Lula e a China como possíveis mediadores do processo de paz. Vai lembrar que o Brasil, ele até fez o chamado Clube da Paz, reunindo uma série de países em desenvolvimento, os países emergentes, e estabeleceu os 6 pontos comuns ali. Cara, que nem eu falava para vocês na época, né? Eram pontos relevantes? Sim. Tem que evitar ter ameaças nucleares, tem que ver qual que é a origem do conflito. Beleza, né? Tem que pensar na paz, sabe? Coisa meio assim, meio basicona, mas que de fato poderia servir como princípio para algo maior. O problema é que a Ucrânia nunca viu a China nem o Brasil como representantes fidedignos desse processo de paz, porque achavam que eles eram muito mais em conluio com a Rússia do que exatamente comprometidos com a paz. O Zelensky então colocou, galera, que o Lula não é um player nas negociações, como já ousou ser no passado, e não é um membro relevante, inclusive que o trem do Brasil já passou. Vale lembrar que o Zelensky, ele tenta pleitear uma nova reunião de paz, mas muito possivelmente parecida com a cúpula que aconteceu ano passado na Suíça, em que a Rússia nem foi convidada. Também, galera, né, da mesma maneira que a Rússia não pensaria numa proposta de paz sem convidar a Ucrânia, ter algum tipo de reunião como a que aconteceu na Suíça, para vocês terem uma noção, uma segunda reunião seria marcada e ela nem aconteceu, porque faltou quórum, países que mostrassem interesse, porque mesmo os que participaram como uma série de países emergentes nem assinaram o acordo. E de fato, eu acho que agora, com essa nova diplomacia geopolítica internacional, quem vai tomar as rédeas da negociação é o governo Trump, né? Então, de fato, galera, talvez Brasil e China possam apresentar as suas propostas pela paz, mas dificilmente algo que não seja com a mediação dos Estados Unidos seja a resolução final do processo de guerra. E aí, pessoal, vocês acham que o Brasil continua sendo um player importante? Deixa aí nos comentários. Outra notícia, cara, bem relevante, está acerca do Javier Milei, que também fez um pronunciamento, né, no Fórum Econômico Mundial e falou sobre a questão da liberdade, né, pautas aí defendidas pelo governo Milei. E deixou bem claro que ele pode sair do Mercosul. Professor, como assim, né? Para quem não sabe, o Mercosul é um bloco econômico classificado como uma união aduaneira. Isso quer dizer que você tem preferências alfandegárias. Então, por exemplo, produto para sair do Brasil e entrar na Argentina. Nem todos são assim, né? Mas a ideia, o ideal é que não tivessem impostos. Existem sim alguns protecionismos, só que todos os países eles têm o que a gente chama de tarifa externa comum. Então, por exemplo, se o Brasil ele vai importar uma camiseta dos Estados Unidos, ele teria que pagar, por exemplo, 20%. A Argentina, se vai importar a mesma camiseta, também tem que pagar 20%. Qualquer produto que entre nos países do Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, a gente tem também a Venezuela, só que está suspensa, e a Bolívia, que está em processo de adesão, tem que pagar o mesmo imposto para evitar a concorrência entre as taxas. Vocês entendem que isso
inviabiliza que os países fechem acordos bilaterais? Porque vamos imaginar, por exemplo, temos o Mercosul, nem vamos imaginar, vamos colocar na prática. Uruguai. O Uruguai, na década de 90, já quis fechar um acordo de livre comércio também com os Estados Unidos. Só que se o Uruguai fecha um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, temos dois problemas. Primeiro, o Brasil está colocando taxas de 20%. Por exemplo, se o Uruguai não cobra taxas, já quebra a TEC, ou seja, não é mais uma união aduaneira. Outro problema, o produto que vai entrar na Uruguai sem pagar nenhum tipo de imposto já está no Mercosul. É muito difícil controlar que esse produto que entrou pelo Uruguai também não entre no mercado brasileiro, sem pagar o imposto. Então, na prática, no Mercosul, não há a possibilidade de acordos bilaterais, a não ser que haja autorização de todos os outros países membros. O Uruguai já quis fechar um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, foi barrado. Já quis fechar um acordo de livre comércio com a China e também foi barrado. Agora é a vez de Javier Milei, que colocou que ele deseja e que ele sabe que existem mecanismos para fechar um acordo de livre circulação de mercadorias entre a Argentina e Estados Unidos, e de fato existe, se os outros países autorizarem, coisa que não vai acontecer, e que caso não haja esse tipo de autorização, a Argentina simplesmente sai do Mercosul. Se realmente o Milei cumprir o que ele está prometendo, acho muito difícil que a Argentina continue, porque um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, eu duvido muito que países como, por exemplo, o Brasil, até mesmo o Uruguai e Paraguai, que são mais de direita, mas não uma direita tão liberal, talvez, como o Javier Milei, aceitem esse tipo de acordo. E você, pessoal, acha que vai rolar? Deixa aí nos comentários. A gente teve também, pessoal, Pedro Sánchez, que é hoje o chefe de governo da Espanha, fazendo parte do que eu chamei para vocês no vídeo de ontem, de uma aliança europeia. A Europa, como eu sempre trago, ela está muito dividida. A gente tem governos mais cosmopolitas, que apoiam a ideia de uma OTAN, de uma União Europeia, como Olaf Scholz, Emmanuel Macron, que são as principais lideranças, e também o Pedro Sánchez, da Espanha. Mas temos também a ascensão de uma direita mais nacionalista, com figuras como Geert Wilders, como, por exemplo, Giorgia Meloni, talvez as eleições da Alemanha, a Alice Weidel, por exemplo, vencendo o processo eleitoral. É muito difícil a gente saber, né? Pois bem, pessoal, o Pedro Sánchez talvez seja hoje um dos principais críticos a essas interferências que o Elon Musk vem fazendo nos processos eleitorais da Europa. E ele deixou bem claro, tá? Vamos retomar o poder das redes sociais, porque as redes sociais envenenaram a nossa sociedade. Inclusive fazendo até uma espécie de sátira, né? Uma comparação com o MAGA. Vamos fazer as redes sociais grandes novamente. Segundo as suas palavras, tá? O proprietário de um restaurante é responsável se a sua comida envenena os clientes. Os magnatas, donos de redes sociais, também devem ser responsabilizados se os seus algoritmos ferem a sociedade. As redes sociais têm sim desvantagens escondidas nas entranhas dos seus algoritmos, influenciando o processo eleitoral, influenciando padrão de consumo e coisa que valha. Portanto, ele até define que vai ser importante para essa regulação da União Europeia a criação de uma espécie de carteira de identidade associada a cada um dos perfis para que você seja responsabilizado pelas suas falas e também a transparência dos algoritmos. Vale lembrar, pessoal, que a gente teve, por exemplo, críticas fortes e até mesmo o cancelamento do processo eleitoral na Romênia, alegando que o TikTok, nada a ver, né, com os magnatas americanos, claro, mas teria interferido em favor de um candidato da Romênia. Imaginou se isso pega? Porque o Elon Musk tem grandes interesses, que a Alice Weidel vence o processo eleitoral, que o UK Reform do Nigel Farage vence o processo eleitoral, que a Giorgia Meloni continue como chefe de governo da Itália. Será que ele, o Mark Zuckerberg e outros magnatas podem também começar a interferir no processo eleitoral, trazendo algoritmos não transparentes? Professor, então temos que regular. Quem vai regular? O Estado? Que também tem interesse que determinado conteúdo seja mais transmitido do que outro? Cara, é uma confusão, tá? É um momento muito novo de dificuldade e necessidade de regulação das redes sociais e tem que entender que num jogo político todo mundo vai pensar nos seus próprios interesses. Vale lembrar, pessoal, que o Olaf Scholz também teceu várias críticas ao Elon Musk, inclusive sobre o gesto que ele fez ali, né? Falando que ele é um apoiador da extrema-direita e coisa que valha. E o Macron falou que é mais do que necessário perceber que é um momento de união da Europa, frente ao desafio que é o novo governo Trump. Enquanto isso, galera, na fronteira entre Brasil e Venezuela, cidade de Pacaraima, nós tivemos a Venezuela pela segunda vez do ano fechando a fronteira com o Brasil. A primeira vez foi no dia do processo eleitoral, mais comum, e agora também anunciou o fechamento para fazer ali os seus exercícios militares. Exercícios conhecidos como o escudo bolivariano.
Até aí, galera, o Brasil até soltou uma nota que é relativamente normal, faz parte dos interesses bolivianos, mas a gente sabe, aliás, bolivarianos, né, da Venezuela, mas a gente sabe que, de fato, as relações não andam muito boas. O Brasil não reconheceu, embora tenha mandado, né, a embaixadora na posse do Nicolás Maduro, mas oficialmente está meio naquele meio termo. A gente já teve declarações de representantes da Venezuela falando que o Lula era um agente da CIA e tal. Então, assim, uma parceria que já foi muito mais próxima não está tão boa agora. Fato é, pessoal, que esses exercícios, eles aconteceram, inclusive alguns vídeos viram até alguns equipamentos militares passando para o lado brasileiro da fronteira, o que de fato, pessoal, não deveria acontecer, mas mesmo que tenha acontecido, eu não acho que vai ser alvo de algum tipo de punição, um ataque do Brasil frente aos equipamentos venezuelanos. Embora também ache que o Brasil deveria sim emitir algum tipo de nota oficial reclamando da postura. É claro que o exército venezuelano não estava a fim de fazer uma invasão militar com pouquíssimos equipamentos militares. Mas houve o ferimento da soberania, houve uma invasão ao território brasileiro, sem uma autorização expressa das nossas autoridades, até parecendo uma espécie de forma de provocação. Então o Brasil deveria sim emitir uma nota oficial. Mas o Brasil também deu uma resposta. Hoje nós temos os nossos militares se preparando para fazer o maior exercício militar de 2025, também em Roraima, também na região de fronteira. A alegação é que, quando a gente teve, talvez você se lembre, a Venezuela ameaçando retomar esse quibo, que é o território da Guiana, muitos acreditavam que, por conta até do próprio relevo, né, o Brasil é a região um pouco mais planinha, né, na região, os militares venezuelanos poderiam invadir o território brasileiro para depois chegar na Guiana. A gente mandou ali mais reforços, reforçamos posições, e assim, o veredito, né, foi que o Brasil está muito frágil naquelas posições. Então, os exercícios militares que o exército está planejando, que podem não sair, tá? Tudo por conta da falta de orçamento, mas é um planejamento. Ele pretende deslocar blindados em direção à fronteira Brasil e Venezuela, inclusive vindo até do Rio Grande do Sul, para saber a velocidade, as vias mais dispostas, o quanto faltam de militares exatamente na fronteira, também é uma espécie de retaliação ou ameaça à Venezuela. E aí, pessoal, Venezuela, exercício militar na fronteira com o Brasil, Brasil, exercício militar na fronteira com a Venezuela. Será que teremos algum tipo de conflito? Penso que não, hein? Mas deixa aí nos comentários. Outro ponto importante, cara, sobre os Estados Unidos, está acerca de um número mágico que o Congresso está divulgando para a sociedade americana. 100 bilhões de dólares. Todas essas políticas que o governo Trump vem fazendo acerca de aumento do número de declaração do estado de emergência, mudanças legislativas, colocar mais militares na fronteira, principalmente no sul, na fronteira com o México. A gente, para vocês terem uma noção, tá? Já foram enviados quase 2.000 soldados, sendo que tinha na região cerca de 2.200 e pretende-se enviar até o final do ano 10.000 militares para a fronteira. Tudo isso tem um custo. As mudanças legislativas, agora, por exemplo, né? Está sendo votado um projeto que está conhecido como a Lei Laken-Riley. Para quem não sabe, a garota, que ela foi morta por imigrante venezuelano ilegal, que tinha sido preso e depois libertado pelos Estados Unidos. Então isso foi visto como uma injustiça da pouca punição que os imigrantes, mesmo aqueles que cometem algum tipo de atividade ilícita, sofrem nos Estados Unidos. Essa lei agora, que está sendo aprovada, ela vai custar cerca de 27 bilhões de dólares e ela pretende fazer a prisão de imigrantes suspeitos, ou claro, criminosos também, pelas forças ali de segurança dos Estados Unidos. Com isso, vai-se gastar essa quantia de 27 bilhões e pode-se precisar de mais 100 mil espaços para detentos nos Estados Unidos. É o que eu trago para vocês, galera. Essa política de deportação, independente das questões sociais, tá? Não é isso que eu estou destacando. Mas do ponto de vista econômico, representa custo para Estados Unidos que já vem batendo ali, ó, o aumento constante da dívida pública. Claro que o governo Trump, junto com o Elon Musk e até o DOGE, né, o Departamento de Eficiência Governamental, promete que vai reduzir os gastos públicos em cerca de 1 trilhão, 2 trilhões de dólares. Até congelou a contratação de alguns funcionários públicos, né, enfim. Mas precisa ver exatamente se a conta vai fechar. Enquanto isso, o governo Trump fez um pedido, eu diria que até inusitado, para o Afeganistão. Para quem não sabe, né, os Estados Unidos invadiram o Afeganistão em 2001 em resposta ao início da chamada Doutrina Bush. Desde então, os militares americanos fizeram o que a gente chama de state building, então substituíram o governo local, o parlamento local, as instituições nacionais e fizeram uma espécie da construção de um exército.
Só que um exército sem um sentimento de identidade nacional, inclusive colocando um representante, que era o presidente do Afeganistão, que era conhecido como o prefeito de Cabul, né? Porque de fato ele mandava em Cabul, mas no restante do país, as forças do Talibã e outras milícias que atuavam. Quando Biden, de maneira atabalhoada, saiu do Afeganistão, o Talibã começou a reconquistar os territórios e também a herança que os americanos deixaram, que são equipamentos militares avaliados, pessoal, na casa de 7 bilhões de dólares. Então, olha que maluquice. Depois de quase 20 anos de intervenção dos Estados Unidos no Afeganistão, o resultado foi que o Talibã ficou ainda mais poderoso, com equipamentos que não existiam naquela região da Ásia Central. O Trump pediu de volta. O Afeganistão se recusou a fazer isso. Será que teremos mais consequências ou o Trump vai deixar barato assim, hein? Vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos. E para finalizar, pessoal, a gente teve também a revista Time fazendo uma denúncia bem grave, hein, sobre a atuação do Elon Musk. A gente sabe que o governo Trump, ele tem aí a indicação de secretários, como por exemplo o secretário de Estado, que foi Marco Rubio, que já passou por uma espécie de sabatina ali do Senado. E tem que ter a aprovação dos senadores para que os representantes sejam, né, de fato, empossados aí no governo Trump. Hoje, no Senado americano, dos 100 senadores, 53 são republicanos. Professor, então tá facinho, né? Poxa, se os 53 são republicanos do governo Trump, isso quer dizer que eles vão aprovar quem o governo Trump se propor. Será? Tem algumas figuras um pouco polêmicas, hein, galera? Algumas figuras que têm problemas na justiça, como, por exemplo, o responsável pela defesa, que talvez não seja tão competente para o cargo, é o que alegam alguns republicanos, né? Enfim, tá? Então poderia gerar alguns problemas. E como eu sempre falo para vocês, por mais que o Trump hoje goze de muita popularidade, acabou de ter sido eleito, tanto com a maioria no colégio eleitoral, como também no total de votos, o Trump é muito mais trumpista que republicano. Nem todos os republicanos morrem de amores pelo Trump. Já imaginou se no começo do governo ele não consegue indicar um secretário porque republicanos do seu partido o barraram? Pegaria muito mal. O Elon Musk, então, deu uma solução às portas fechadas. Denúncia da revista Time, tá? Ele tem o chamado Super PAC, que é o Super Comitê de Ação de Política, que vai financiar outros candidatos nas próximas eleições, caso aquele senador não vote de acordo com Trump. Como assim, professor? Vamos imaginar, por exemplo, que nós temos, 4 senadores republicanos que não concordam com a indicação do secretário. É uma votação que todo mundo vai saber para onde que foi o voto, né? O Elon Musk, tendo esses nomes, não financiaria mais a campanha desses senadores e financiaria a campanha de outros senadores, ou seja, usaria o seu grande poder monetário, o cara é mega bilionário, né? Para fazer uma campanha de conscientização para que aquele senador que votou contra o Trump nunca mais seja eleito. Concordo com isso? Cara, se de fato, tá? De novo, é a denúncia da revista Time. Se de fato isso for verdade, a gente está falando de uma interferência na democracia americana. Se você não votar de acordo com o que eu e o Trump pensamos, eu simplesmente inviabilizo a sua candidatura, jogando bilhões ou milhões de dólares na campanha eleitoral de um candidato que não seja você. Você vai perder o seu posto no poder legislativo se não votar de acordo com o governo Trump. Cara, se de fato isso for verdade, é uma grande distorção democrática. E para finalizar, pessoal, temos também o governo Trump criando uma grande agência, um grande investimento, um pacote de 500 bilhões para uma empresa chamada de Stargate, que vai pensar na infraestrutura de inteligência artificial dos Estados Unidos, alegando que os inimigos americanos, como os chineses e os russos, estão avançados nesse sentido e os Estados Unidos também precisam crescer. Ele fez o anúncio junto com 3 grandes CEOs, empresários, do SoftBank, do OpenAI, que é o do ChatGPT, né, talvez o mais conhecido aí da gente, e da Oracle. Pois bem, galera, o Elon Musk aparentemente não gostou muito, colocando, por exemplo, que o SoftBank, que prometeu destinar aí, junto com os outros 100 bilhões de dólares, não conta nem com 10 bilhões. A gente sabe que o Elon Musk tem alguns probleminhas, principalmente com OpenAI, né? Porque participou ali da formulação, depois teve uma briga entre sócios e tal, então talvez não goste muito, né, de um protagonismo que essas empresas de inteligência artificial possam ter em detrimento talvez de uma empresa do Elon Musk, em detrimento talvez de algum tipo de investimento que o Elon Musk poderia fazer. Tanto que, por exemplo, o próprio Altman,
que é o CEO hoje da OpenAI, que brigou com o Elon Musk, colocou que está errado o Elon Musk, e você sabe disso. Você quer visitar o primeiro site já em andamento? Eu percebo que o que é ótimo para o país nem sempre é ótimo para as suas empresas. Mas, em sua nova função, espero que você coloque sempre a América em primeiro lugar, e não seus próprios interesses. E de fato, cara, essa é uma preocupação, tá? A gente sabe que o Elon Musk, por exemplo, ele tem ligações com o governo americano, tanto porque controla uma rede social super importante, que ajuda a divulgar informações, campanhas de conscientização, enfim. E é dono da Tesla e da SpaceX, que, convenhamos, tem ligações também com o Estado americano. Ele, por exemplo, poderia taxar carros elétricos chineses para proteger os seus carros elétricos da Tesla. Quem garante que isso não é uma briga de interesses? Ele investe muito, por exemplo, em criptomoedas. Quem diria, por exemplo, que não pode fazer com que o Trump beneficie as criptomoedas para também aumentar os seus recursos financeiros? Ele poderia, por exemplo, em conjunto com a NASA, desenvolver uma série de programas, nem sempre os mais eficientes, para ajudar ali nas suas empresas. Entendi, o Ricardo está acusando. Não estou acusando. Eu estou falando que pode haver um conflito de interesses. E eu tenho certeza que durante todo o governo Trump, pelo menos enquanto o Elon Musk for um dos nomeados aí pelo governo, vai ter briga dos democratas entrando na justiça por conta desses conflitos de interesse. Belezinha, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like e se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.